estudos das obras de Leon Denis. Bom dia, Ricardo. Nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as atividades desta manhã de quinta-feira. E se você estiver assistindo em outro horário, boa tarde, boa noite para você também. Nós queremos agradecer a Deus por mais esse dia, pela oportunidade do trabalho, do estudo, por essa casa abençoada que se abre em possibilidade de trabalho, de crescimento, de evolução. Muito obrigada, meu Deus, por permitir que possamos estar nessa tarefa do bem, tentando também nos transformarmos cada vez mais para melhor. Pedimos por todos os países que estão em guerra, que a vossa misericórdia possa envolver em vibrações de luz, de paz, as mentes daqueles que estão temporariamente no poder, a fim de que possam travar um cessar-fogo, um acordo de paz, para que possamos continuar o nosso processo evolutivo rumo à regeneração. Pedimos também por todos que estão sofrendo com o frio intenso do nosso país, principalmente aqui no Brasil, né? E principalmente na região sul do nosso país. Mas em outros lugares também, em outras áreas, que esses irmãos sejam amparados, aquecidos vibracionalmente, e que possamos fazer a nossa parte também, a fim de ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Permita, meu Deus, que os nossos lares, de todos nós que estamos aqui sintonizados com este grupo, eles sejam lares que estejam envolvidos pelos espíritos de luz, pelos espíritos que querem o bem, a fim de que possamos, com a nossa transformação também, ajudarmos esses lares a se transformarem num ponto de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. Nós vamos fazer o estudo hoje do capítulo 23, a evolução espiritual. Antes eu queria só deixar uns recadinhos. Eu posso dar o meu bom dia a você, Rosimar? Bom dia a todas e todos que irão assistir esse vídeo aí, né, no YouTube. Que a Mãe Santíssima possa abençoar a todos, né? Não esquecendo também de dar um boa tarde e boa noite, né, dependendo do horário que a pessoa for assistir esse estudo aí no canal do YouTube. E a gente também poderia falar, né, Rosimar, você vai dar os recadinhos, eu acho que você vai colocar que esse é o último desse semestre, né? Esse último estudo. Vou deixar para você falar, porque senão... Pode falar, que seja... E aí a gente vai encerrar, esse é o último estudo do semestre agora. E a gente vai voltar no dia 7 de julho, vai iniciar outra vez os estudos no próximo capítulo, né, que vai ser o número 24, no dia 7 de julho. Né? O pessoal ficar atento aí. É 7 de agosto. Nós vamos sair agora, a gente volta dia 7 de agosto. 7 de agosto. Compliquei um pouco aqui, mas é isso aí. Então, a gente vai aproveitar para divulgar aqui, né, a nossa campanha da nossa Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo, porque a gente vai tirar esse período, né, para nos prepararmos mais, para a gente estudar mais, e a gente já é o habitual da nossa casa, né, ficarmos um tempinho, tanto em julho quanto em dezembro, com os grupos de estudos suspensos, mas só os grupos de estudos. E em julho agora, a nossa casa comemora 3 anos de fundação. Então, a gente vai ter um seminário que vai acontecer
Ele já está sendo divulgado nas nossas redes sociais. Se você ainda não viu, acompanha lá o nosso Instagram, que você vai ter acesso. É um grupo de trabalho da AME, e eles vão falar sobre o Evangelho e a família, que todo ano a gente faz um seminário para comemorar o aniversário da nossa casa com esse tema, né, da família. E junto com isso, a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende também com os nossos jovens da mocidade. Então, nós estamos fazendo uma campanha para comprarmos cobertores para que a gente possa doar para a Sopa dos Pobres, que é uma instituição aqui de Juiz de Fora, que é a nossa cidade. A gente faz a arrecadação através do Pix, porque a nossa casa ela é virtual, então a gente não tem como armazenar doações, né? A gente não tem como fazer isso. Então, como que a gente faz? Só para você entender, né? Se você quiser ajudar, qualquer valor que você puder contribuir. Às vezes não dá para comprar um cobertor, mas dá para doar aí uma quantia, né? Que seja possível. Então, a gente vai juntando isso tudo e em julho agora, a gente vai fazer as compras dos cobertores. Essa instituição, Sopa dos Pobres, eles já fizeram uma primeira remessa de doações em maio, porque o frio chegou muito intenso aqui na nossa cidade. E o que nós combinamos com eles? Que eles vão fazer uma segunda doação agora em julho. Então, a gente vai entrar junto com eles agora em julho, nessa segunda doação. Então, se você puder contribuir, vai ser muito bem-vindo. E a gente faz isso primeiro para os nossos jovens terem essa prática do Evangelho, né? Então, a gente estuda com eles e a gente pratica com eles também. A caridade, a gente pratica as lições que são aprendidas. Então, por isso que a gente está fazendo essa campanha. E se você quer seguir aí a nossa rede social, eu vou deixar aqui o Instagram da nossa casa. Você já está no canal do YouTube, né? Esse canal do YouTube, ele tem um link da nossa atividade das irradiações. Você pode entrar pelo YouTube ou pode entrar pelo Instagram. O Instagram da nossa casa são as iniciais, né? Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Então, são as iniciais do nome da nossa casa. Lá você vai ter acesso a todas as outras atividades que não estão no YouTube. Porque no YouTube você tem acesso aos podcasts, às palestras e a este grupo de estudos das obras de Leon Denis. No Instagram, você vai ter acesso aos outros grupos, né, que são das obras de André Luiz e das obras de Kardec. Nós estamos estudando Os Mensageiros, no André Luiz, e o Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec. E você vai ter acesso também a todas as atividades da nossa casa, que não vão parar, né? No mês de julho, somente os grupos de estudos que vão dar uma pausa, porque a gente precisa desse tempinho para a gente estudar mais, para a gente preparar melhor os estudos, né? Então, a gente sempre faz esse movimento. Então, entra lá no Instagram, lá você tem acesso à sala de culto do Evangelho no Lar, você tem acesso aos... Deixa eu até colocar aqui as atividades que nós temos. Você tem acesso ao atendimento fraterno, se você quiser marcar um atendimento fraterno. As irradiações também podem ser acessadas lá pelo Instagram ou pelo YouTube, né? A sala de passe virtual. Então, todas essas atividades, elas vão permanecer ativas. Nesse mês, a gente não para. Então, nós te convidamos a conhecer um pouco da nossa casa, das nossas atividades, e a vir participar com a gente, né? Ou trabalhando, ou estudando, será muito bem-vindo. Então, você tem mais alguma coisa para falar, Ricardo? Quer dar mais alguma coisa? Eu só queria, para o pessoal ter uma base, você tem
a noção do preço de um cobertor, só para a gente... Então, a gente sempre faz uma pesquisa e às vezes a gente consegue um desconto, né? Porque compra uma quantidade maior, mas é em torno de R$ 30, R$ 25 é o que a gente consegue aí, de um cobertor que seja viável também, né? Para que os nossos irmãos possam usar, mas em torno de R$ 25. É bom, né? Para as pessoas terem noção de mais ou menos assim, de Bem lembrado. qualquer valor será muito bem-vindo, qualquer valor, né? Porque de pouco em pouco a gente consegue ajudar, pelo menos com um cobertor. Então, será Eles lá muito... distribuem 200 cobertores. A média, né, que eles têm de pessoas que eles atendem todo dia são 200 pessoas. Então, o que a gente combinou assim, o que a gente conseguir arrecadar vai ser doado para eles distribuírem, e eles complementam, né, porque eles também estão fazendo a campanha. Então, assim, a gente vai, talvez a gente não consiga os 200, se a gente conseguir melhor ainda, né? Por enquanto, a gente ainda não tem essa quantidade, não, mas se cada um ajudar um pouquinho, né? A gente talvez até consiga atingir. A gente tinha uma meta aí de conseguir pelo menos doar uns 50 cobertores para eles. Ainda não atingimos essa meta, não, mas quem sabe, né? Com a ajuda de todos, a gente consegue essa ajuda aí para esses nossos irmãos. Porque está muito frio, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou toda agasalhada e eu estou sentindo muito frio. Então vamos aquecer nossos corações aí, né? Ajudando a quem precisa. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui, né? Ó, nós estamos no livro Depois da Morte, como o Ricardo disse. Hoje vai ser o último estudo desse semestre, né? Semana que vem a gente não vai ter esse estudo, mas você pode assistir aqueles anteriores, né? Para rever alguma coisa, para se atualizar, porque a obra de Leon Denis, ela tem meio que uma sequência, né? Não que você tenha que ler o anterior para entender, mas a gente consegue entender melhor quando a gente vai acompanhando, porque ele vai trazendo os temas meio que para um explicar o outro, né? Então, nesse mês de julho, você pode assistir aí, né, os vídeos que você ainda não assistiu, os estudos que você não conseguiu acompanhar com a gente, e colocar lá mensagens, né, de sugestões, aproveitar esse mês de julho para recapitular, para reestudar, para estudar pela primeira vez, caso você não tenha acessado ainda. E aí, como o Ricardo disse, no dia 7 de agosto, na primeira quinta-feira do mês de agosto, a gente retoma. Aí a gente já volta no capítulo 24, Consequências Filosóficas e Morais. Então, é bem bacana. Então, vamos lá, né? Hoje o estudo é bem pequeno, mas muito profundo, porque é um tema muito importante para a gente entender muita coisa dentro do Espiritismo, né? E muita coisa com relação à nossa própria existência. Então, é o capítulo 23, a evolução perispiritual. Eu vou fazer o seguinte, Ricardo, eu vou ler a primeira página e depois eu leio a segunda, que é metade de uma página de um lado e metade da outra. Então, dá uma página, uma página praticamente, né? Então, eu vou ler a metade aqui, a gente explica e depois eu leio outra metade. Então, capítulo 23, a evolução perispiritual. As relações seculares entre os espíritos e os homens, confirmadas, explicadas pelas recentes experiências do espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita.
Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Gerado nos últimos degraus da animalidade, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades das tendências generosas dos animais superiores. Até então, mais não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto. Chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. O espírito irradia com maior vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas, devidas em vidas à proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Como a borboleta que sai da crisálida, assim também o corpo espiritual desprende-se de seus andrajos de carne, sempre que uma encarnação termina. A alma inteira e livre, a alma inteira e livre retoma posse de si mesma e, considerando em seu aspecto esplêndido ou miserável o manto fluídico que a cobre, verifica seu próprio estado de adiantamento. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar um pouco, né? Então, é interessante que Leon Denis vai fazendo aqui toda uma trajetória, né? Para dizer do nosso processo evolutivo, né? E principalmente como é que ele se dá. É muito bacana, porque Leon Denis ele vai fazendo isso de uma forma tão sutil que às vezes a gente precisa ficar até muito atento, senão a gente passa de tão tranquilo que ele traz essa questão, a gente passa meio que desapercebido, né? Então, um primeiro ponto que eu queria já chamar a atenção, né, quando ele fala aqui, olha, as relações seculares entre os espíritos e os homens, confirmadas, explicadas pelas recentes experiências do espiritismo. Então, vamos lembrar aqui, né, aquilo que a gente já estudou lá desde a biografia de Leon Denis, né, nos primeiros estudos que a gente fez. Leon Denis, ele é um contemporâneo de Kardec. Então, ele viveu mais tempo que Kardec, ele era mais novo que Kardec, mas ele viveu na mesma época que Kardec. Então, ele está falando dessas experiências recentes, porque ele está no século XIX, escrevendo esse livro aqui, né? Então, para nós, já não são tão recentes mais. A gente já tem que entender que a gente já tem conhecimento muito mais aprofundado até do que essa época aqui. Então, a gente já está em outro momento aí do espiritismo também. Não que Kardec esteja desatualizado, nada disso, nós não estamos falando nada disso. Só que nós temos que ter a clareza de que a doutrina espírita ela é progressista, né? Ela segue a lei do progresso, né? Então, sendo Dando um assim, gancho, Rosana, pode. só para complementar isso aí que você está falando, como você falou que o espiritismo ele é progressista, os estudos que eram feitos, referidos aqui pelo Leon Denis, eles eram bem rudimentares, eram as questões das mesas girantes, né, as batidas. E hoje, com a tecnologia, com o crescimento tecnológico de 40 anos para cá, já isso não é mais necessário esse estudo tão rudimentar. Hoje a gente já tem outras experiências nessa questão de espiritismo, igual ele está falando, experiências recentes, igual você comentou, da época, porque eu acho que ele era
quando ele iniciou lá o Leon Denis, na biografia dele, ele tinha 18 anos. Né? O Kardec já estava fazendo a codificação e o Leon Denis já estava interessado no espiritismo. Né? Só para frisar mais um pouquinho isso aí, mas desculpa a intromissão, mas porque senão eu perco aqui e não falo na hora. Foi muito bom a sua colocação. Então, assim, basicamente é isso, né? Leon Denis vai falar aqui nesse capítulo, então, assim, ele está falando nós vamos falar aqui de perispírito, né? Ele falou em capítulos anteriores que ele ia aprofundar um pouco mais nesse tema. Ele ainda não vai fechar a questão com tudo aqui nesse capítulo, não, mas ele vai trazer muita coisa importante nesse capítulo pequeno. Só que ele continua trabalhando nas outras obras esse tema também. Então, vamos lá. Ele começa falando aqui da nossa evolução, da nossa trajetória evolutiva. Então, quando ele fala assim, olha, ele começa falando, né? Como que é formado o perispírito? Então, ele começa dando essa explicação. Ele fala assim, olha, gerado nos últimos degraus da animalidade, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades das tendências generosas dos animais superiores. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando das etapas evolutivas do princípio inteligente, né? Então, ele vai falando como que esse princípio inteligente, ele vai atravessando todas as esferas, todas as dimensões, todos os reinos. Então, ao passar por todas essas etapas evolutivas, né, pelos reinos que são descritos aí, né, pela ciência, ainda não há um ser individualizado. Então, por exemplo, o animal, ele tem um elemento nele que é espiritual, mas ele ainda não é um ser individualizado. Então, o que existe é um princípio inteligente. Então, somente na fase hominal, né, só quando a gente assume esse corpo, né, humano, é que o espírito é individualizado. E com isso, há um perispírito que identifica cada ser. Então, a gente começa a entender aqui a função importante desse envoltório, né, que ele chama de perispírito. Kardec vai dar esse nome, né? Então, vamos ver aqui na Gênese, porque tem uma parte na Gênese que vai explicar um pouco dessa evolução, né? Olha, gente, esse livro, a Gênese, né, do Kardec, que é esse aqui, né, ó, que é a publicação da FEB, ele é muito interessante, né? É uma leitura que é bom fazer em estudo, né, em grupo de estudo, porque é complexo, mas é muito interessante. Eu separei só uma questão aqui, mas ele vai explicar, né, como é que se dá a evolução do homem, a evolução espiritual, a evolução do planeta. Então, a gente está falando de evolução nesse livro aqui, né? Só uma coisa que eu achei interessante, né, porque como é que a gente adquire essa forma humana, né? O homem já recebe prontinho um corpo? Não é bem assim, né? Tudo na vida tem, na criação de Deus, tem um processo evolutivo, né? Para quê? Para que a gente se adapte a esse processo. Então, o espírito recebe um corpo para ele poder evoluir, ter a sua individualidade, mas esse corpo, ele foi criado a partir do que já tinha aqui na Terra, né? Então, é bacana quando a gente vai vendo isso. Eu vou ler só o item aqui, bem rapidinho, só para a gente entender, né, que fala assim, olha, hipótese, o capítulo é o 11º, né, o capítulo 11 do livro A Gênese, e o item
hipóteses sobre a origem do corpo humano. Então, vou ler assim, olha, mais o finalzinho do item 15 e um pedacinho do item 16. A semelhança do corpo do homem com a do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Porque aqui está tendo uma hipótese, né? Ó, hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, Kardec está desenvolvendo uma hipótese de que o corpo humano, como a gente conhece, se originou de algum corpo que já estava aqui mais próximo. E o mais próximo era o do macaco, né? Então, ele vai falar assim, olha, admitida essa hipótese, pode dizer-se que sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou. Então, olha só, a partir do momento que esse corpo desse primata recebe um espírito para se desenvolver, esse corpo se desenvolve também. Ele passa a ser outro tipo de corpo, mas precisava de um molde, de um início para aquilo tudo, né? Embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Olha que comparação bacana que Kardec traz, né? Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar, para seu uso, corpos de macaco. Do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos do homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Então, aqui fica muito claro essa forma como Kardec entende essa evolução, né? O homem não descendeu do macaco, não é isso que ele está dizendo. Ele simplesmente usou um molde que era mais propício para aquela evolução. E a partir daí, cada um continuou o seu percurso evolutivo. O homem como espírito individualizado e o macaco como animal, irracional. Nada mudou, né? E aí, o que a gente lembra aqui? Eu não entendo muito dessa parte, não sei se você entende, Ricardo, mas vou tentar explicar aqui de uma palestra que eu ouvi do Haroldo há um tempo atrás, que me veio na lembrança agora, lendo aqui. Eu não tinha nem pensado nisso, então vou tentar explicar. Então, deixa eu só lembrar aqui a expressão que ele usou. Essas árvores de enxerto, então vamos pegar aqui, né? O que é o enxerto? É uma planta que é colocada em outra para se transformar numa terceira, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, por exemplo, esse exemplo que o Haroldo deu há muito tempo atrás, eu vou tentar reproduzir ele aqui se eu lembrar. A laranja, ela é uma árvore de enxerto. O que quer dizer isso? Que tem que ter uma base muito forte, porque senão ela morre com as pragas. Se você plantar só laranja, ela morre com as pragas. E o que é enxertado na laranja? Para ela nascer saudável, como laranja, mas não se perder da sua essência e ter uma base forte que faça ela crescer. É enxertado nela um limão. Então, se você pegar uma semente de laranja e plantar, vai nascer o limão. Por quê?
é a árvore, é o enxerto ali, é o forte, né? A base é que é o forte daquela. Então, nenhuma das duas perde, mas uma precisou da outra para ter o início. Então, se você pega aquilo ali e transplanta direto, é o limão, porque é a base, né? É o limão que vai nascer. Então, precisa de todo esse trabalho até que aquilo ali fique forte e possa nascer como uma laranja, docinha, né? Então, assim, estou falando com as minhas palavras aqui porque eu não entendo muito disso, só que eu lembrei que agora eu acho que faz sentido aqui. Da mesma forma foi esse transporte, né? Vamos dizer assim, esse transplante do espírito que é criado simples e ignorante para chegar ao homem. Então, ele foi atravessando essas etapas que Leon Denis está trazendo aqui. Então, a gente passou no reino mineral como princípio inteligente, no reino vegetal e no reino animal. No reino animal, a gente teve condição de ter um passo a mais, que foi evoluir para o espírito, que é a individualidade. E a gente precisou de um corpo para isso. O corpo utilizado, teoricamente, na hipótese de Kardec, e parece que a ciência corrobora com isso, foi o macaco. Não quer dizer que o macaco se transformou no ser humano, e nem que a espécie vai caminhando até chegar ao macaco e virar humano, não é isso. Precisou ali de uma base forte, né? Que era o limão, para produzir a laranja, né? Então, essa base forte que eles pegaram foi o corpo de um macaco. Daí em diante, foi se reproduzindo, cada um na sua espécie, espírito, como corpo humano, e animal continuou sendo animal, tá bom? Então, mais ou menos eu trouxe isso só para que a gente possa entender essa evolução. Então, não quer dizer que o animal vai chegar a ser homem, nem uma coisa nem outra. Espírito é espírito. Animal tem também corpos ali, né? Fluido vital, e daqui a pouquinho a gente vai ver essa questão do perispírito, mas vamos focar no homem, né? O homem tem essa constituição, esse elemento que se chama perispírito, porque vai acoplar o espírito, que é humano. Desculpa, gente, está ficando confuso isso, não é espírito que é humano, não. O espírito, ele vai habitar um corpo humano, tá bom? Então, é essa divisão que eu queria fazer. Não sei se ficou muito confuso aí. O macaco foi o condutor para gerar um outro corpo que pudesse receber o espírito. Isso. O perispírito. Mas o macaco não perdeu a essência e não deixou de se reproduzir e de aquela espécie continuar. Criou uma outra espécie que não foi uma... Né, para dizer que o macaco poderia receber um espírito. Uhum. Então, fica bem claro isso. Animal é animal irracional, animal irracional é animal irracional. Homem, humano é humano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que fica bem claro. Mineral, vegetal, tem o princípio, o fluido vital, e quando chega aos animais, já tem um princípio inteligente. O vegetal, né? Tem um princípio vital, né? Isso. Animal é só... É o fluido vital, ele tem vida. Né? Ele não tem... Estou dizendo o seguinte, olha, mineral não tem fluido vital, não tem nada. Mineral é mineral. Começa a ter fluido vital a partir do vegetal. Vegetal, e a partir daí, tudo tem fluido vital, tudo tem vida, né? E a partir do animal, vai ter, além da vida, também um outro envoltório, né? Além do fluido vital, vai ter um outro envoltório.
Então, vamos falar um pouquinho, então, do perispírito. O que é o perispírito? A gente já viu isso em outros momentos, né? O perispírito é esse envoltório semimaterial que vai fazer a liga entre o corpo humano e o espírito, que é a individualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Animal tem perispírito? Alguns estudiosos, como, por exemplo, a doutora Irvênia, que quer entender de evolução animal, vai ler os livros da doutora Irvênia, assistir as palestras dela, que ela é expert nisso. Ela diz que sim, né? Ela diz que quando a gente vai estudando Kardec, e ela traz ali elementos para dizer que sim. Alguns dizem que não. Por exemplo, como o Martins Peralva. Ele vai dizer que o perispírito, ele é a conexão com o espírito e que o animal, ele tem um princípio inteligente, né? Então, ele vai por esse caminho. Então, no livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva vai chamar esse elemento que une, né, esse princípio inteligente ao corpo, de protoforma, né, que envolve o princípio espiritual. Então, ele também tem uma camada ali que faz essa conexão com o corpo daquele animal. Então, tem estudiosos que dizem que sim, tem estudiosos que dizem que não, que o nome é diferente. Talvez seja uma questão de nomenclatura para cada um, né? Só para diferenciar. Então, o que é o perispírito? Para a gente entender aqui. É esse molde que vai trazer a memória espiritual. Entendendo como molde, eu faço analogia com o animal. Talvez esse molde também exista no animal, para cada um ter a sua forma, né? Entendendo dessa forma. Mas no humano, ele não tem só esse, ai, me faltou a palavra aqui. Essa função, né, de moldar um corpo. Não é isso. Além disso, porque o perispírito é que vai ajudar ali, né, a ter a forma que a gente precisa, com as deficiências físicas que a gente precisa, isso tudo está no perispírito. Cor de olho, a genética também, né? É porque é uma memória que ele traz. Então, o perispírito não vai ser só esse molde que vai dizer, olha, a Rosimar tem, o corpo da Rosimar tem essas características, o corpo do Ricardo tem essas características. Ele vai trazer também uma memória que a gente esquece quando está aqui, propositalmente, mas ele vai trazer uma memória do nosso projeto reencarnatório. Então, é através do perispírito que a gente vai ter essa continuidade, esse fluxo, né? Como a gente disse no estudo passado, né? Ou no anterior, o perispírito é o elo interexistencial também, né? Então, ele conecta aqui humanidade, matéria, com dimensão espiritual. Então, olha quanta função que esse elemento tem, é muita coisa, né? E coisas importantes. Interessante também que o Leon Denis fala aqui, né, a questão do perispírito. Às vezes, quando a gente fala assim, o espírito não retrograda, né, ele encarna que ele não retrograda, ele não volta atrás, igual a gente está passando de planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Muitos vão passar, mas muitos não vão mais encarnar aqui na Terra, vão ter que encarnar em outro planeta de expiações e provas, começar outra vez, igual nós já fizemos estudos aí, tem palestras, a gente se referindo a isso aí. Então, quando você fala que o perispírito ele guarda a memória, e quando a gente fala que o espírito não retrograda, por quê? Porque o perispírito é aquele que ele vai progredir igual a gente progride nas encarnações, né?
ele se depura, ele vai cada vez mais sendo iluminado. Então, quando a gente fala que a gente não retrograda, é porque experiências anteriores que a gente já teve, nessa encarnação, a gente não vai voltar atrás, porque o perispírito da gente que tem essa memória, ele não deixa você fazer certas coisas, você cometer equívocos novamente. Você pode cometer equívocos novos, atuais, dessa encarnação, que com essa experiência, com o progresso, né, do homem, da evolução, o progresso do universo, progresso universal, por isso que a gente não volta atrás. Por quê? O perispírito carrega isso. E ele evolui também. Ele vai ficando cada vez mais iluminado, com mais experiências, né? As encarnações fazem que ele fique desse jeito, mais depurado, né? Por isso que a gente fala que em mundos felizes ou ditosos, os espíritos não vão ter esse corpo denso que a gente tem atualmente nessa encarnação nossa, nesse patamar evolutivo que a gente está. Porque o corpo é pesadão. E o perispírito, ele permanece sempre. Ele não morre nunca. Ele não morre nunca. Quem morre é o corpo. Aí há o desligamento do perispírito. Nós estamos estudando isso nos livros dos médiuns, né? Então é interessante essa questão que o Leon Denis traz, porque ele fala naquela época, né? Disso aí, logo depois que o Kardec fez a codificação. Então, é interessante a gente entender o que é o perispírito. O perispírito, igual você falou bem, ele guarda a memória de tudo, de todas as encarnações, né? Mesmo você não sabendo, tem equívocos que você não comete outra vez. O perispírito, com a memória dele, não deixa você cometer. Às vezes eu lembro de amigos meus que já eram novinhos, crianças. As pessoas eram de uma moral, crianças, entendeu? Coisas erradas eles não aceitavam fazer. Hoje eu compreendo isso, mas naquela época eu não compreendia, porque a gente está, né, crescendo, dependendo da nossa idade ali, adolescente, você quer fazer tudo nessa vida. Para você tudo é permitido. Mas tinha adolescentes que não se permitiam a certas coisas, né? Na época eu até estranhava, né? Pô, mas hoje eu compreendo tudo, depois que eu conheci o espiritismo, por que aquele adolescente era daquele jeito, né? E evitava cometer coisas equivocadas. É muito importante isso. E assim, na verdade, a gente precisa sair desse lugar de infantilidade, né? Porque, na verdade, eu vejo assim, de uma forma muito otimista. Eu acho que essa coisa da gente falar que o mundo não mudou é equivocada. Claro que o mundo mudou e a gente está evoluindo, sim, mas que a gente vê os seres humanos praticando os mesmos errinhos bobos, as mesmas coisinhas. Quando que a gente fica apegado a coisinha boba, né? Pensando, às vezes, até na própria, dentro do lar mesmo, né? Essa coisa do companheirismo, né? De um ajudar o outro. Isso é tão óbvio, né? Tão óbvio assim, homens e mulheres se unirem para terem um lar harmonioso, né? E o que a gente vê, né? Os lares indo, assim, para uma situação de competição, né? Assim, umas coisas bem infantis mesmo, né? De achar que ainda a mulher tem que fazer tudo, né? E isso vai... Isso são coisinhas bobas que a gente já podia ter mudado, né? A gente se apega a coisa boba demais, né? E, na verdade, isso tem mais a ver com o espírito, né? É o espírito endurecido que ainda comete esses mesmos errinhos bobos e equivocados, né? E o que o perispírito, onde que o perispírito entra aqui?
ele vai trazendo algumas possibilidades da gente ir se melhorando, né? Nessas questões. Mas através do livre-arbítrio a gente vai fazendo as escolhas também. Isso aí não tem nada a ver com perispírito, né? Tem a ver com espírito. E aí a gente precisa ficar atento, né? Porque quando a gente faz um planejamento reencarnatório, olha, eu acho que eu preciso dessas características, eu tenho que ter, eu tenho que vir com talvez um corpo mais limitado nessa área e mais com mais possibilidades nessa área. Então, por exemplo, vamos pegar um artista, que eu acho que é um exemplo que vai dar para entender bem. Um cantor, por exemplo, ele tem que vir com certas áreas neuronais mais desenvolvidas que outras. Aí sim o perispírito entra, né? Porque ele vai formar isso. Ele vai trazer não só essa memória de vidas passadas, daquilo que já foi aprendido ou não aprendido, como ele vai trazer a marca no corpo para isso, né? Então, eu acho que é importante a gente entender, tem coisa que é do espírito, né? E é o espírito que está atuando ali. A matéria influencia? Sim, influencia, né? Tanto que a gente se vincula a vícios. Se a matéria não influenciasse, a gente não se vincularia a vícios nesse grau evolutivo que a gente está de humanidade, né? Porque, como a gente viu, nós passamos pelas outras etapas, né, da irracionalidade, e aí Leon Denis vai falar isso bem aqui, olha, ele vai falar, quando ele fala, né, ó, com qualidades e tendências generosas de animais superiores, até então, mais não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto. Depois ele fala, olha, chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. E aí, o que acontece? Aí a gente vai começar a trazer o que é nosso, espiritualmente falando. As nossas viciações, os nossos vinculações, o que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos. Mas até nos momentos iniciais das nossas primeiras encarnações, a gente nem tem o livre-arbítrio pleno. Por quê? Porque a gente ainda está muito subjugado às condições da matéria. Só que nesse grau evolutivo que a gente está, já é o contrário. Agora a gente já tem que fazer boas escolhas, porque a gente já evoluiu, tanto espiritualmente, deveríamos ter evoluído, né? Moralmente, que a gente fala espiritualmente é moralmente, quanto intelectualmente. Então a gente já teria que estar com as duas asas prontas para voarmos sozinhos. No entanto, a gente ainda dá umas deslizadas, né? Então, eu vou ler mais um pouquinho aqui, só para a gente fechar, porque tem mais coisa para a gente falar de perispírito aqui. Como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivos percorridos. Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos. Porém, desde que a alma os evoca, desperta a sua recordação. Eles reaparecem com outras tantas testemunhas, balizando o caminho longa e penosamente percorrido. Os espíritos atrasados têm envoltórios impregnados de fluidos materiais. Sentem ainda, depois da morte, as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsistem entre aqueles que são mais grosseiros. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas. Nada sabem da vida do espaço.
em si e ao seu redor tudo são trevas. A alma pura, livre das atrações bestiais, conforma um perispírito semelhante a si própria. Quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expenderá, tanto mais se dilatarão suas percepções. Participa dos meios de existência de que apenas podemos fazer uma ideia. Inebria-se dos gozos da vida superior, das magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa e a recompensa do espírito humano. Por seus longos trabalhos, ele deve criar para si novos sentidos, de uma delicadeza e de uma força sem limites. Domar as paixões brutais, transformar esse espesso invólucro numa forma diáfana, resplandecente de luz. Eis a obra destinada a todos em geral, e em que todos necessitam prosseguir, através de degraus inumeráveis, na perspectiva maravilhosa que os mundos oferecem. Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é porque a gente acha que chegou no mundo espiritual, tudo evolui. Não é bem assim. O perispírito, ele vai evoluir aqui na evolução. É aqui que a gente vai transformando através desses sentimentos mais nobres que nós já desenvolvemos, a gente vai transformando esse invólucro em algo mais sutil. Porque nas primeiras encarnações ele era como se fosse um corpo físico, denso, pesado, materializado. E olha, agora ele já é mais sutil, né? Já está bem mais sutil. E isso vai se dando a partir das nossas mudanças como seres humanos. Então, olha como é que é interessante a gente pensar nisso, né? A nossa real destinação é o mundo espiritual. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vai ter só espírito e perispírito. Aí nós nos transformamos nos seres puros e angélicos. Mas o perispírito nunca deixa de existir. Ele vai ficando tão sutil, e aí eu vou falar aqui de evolução. A gente começa com um perispírito denso e pesado, como o nosso corpo humano, e terminamos a jornada com um perispírito sutil e leve e diáfano, como o espírito evoluído. Então, olha que processo bonito, né? Mas o perispírito nunca mais deixa de existir a partir do momento que ele é criado. E quando ele é criado? Quando a gente recebe essa forma hominal. Então, é bacana, né? Então, vamos dizer assim, o perispírito sofre todo esse processo junto com a gente. Ele é um corpo que nos acompanha em toda a nossa evolução, quando entramos na humanidade. Que bacana isso, né? A gente recebe um corpo perispiritual que vai atravessar todo o processo evolutivo com a gente, se depurando nesse processo. Interessante que quando a gente fala, né, que você falou ali que no início que o perispírito vem habitar um corpo do homem, né? A gente tem que lembrar também da evolução dos mundos, né? Porque esses espíritos eles vão encarnar num planeta primitivo, onde você falou que o livre-arbítrio é mais limitado, vai usar mais o instinto, né? O instinto de conservação, né? Aquela coisa toda. Ele foge do animal maior porque ele sabe que ele tem que viver. Então, é perfeito isso que você comentou aí,
eu não necessito acrescentar, né? Porque você falou o que tinha que falar, lembrando também, né, que esse perispírito ele nunca deixa de existir, e ele vai ter a evolução dele também, com a questão do corpo humano, né? Ele vai ser o perispírito ele evolui como o homem, ele evolui. O homem mais tranquilo, a gente conhece muitas pessoas que têm essa evolução, né? Francisco Cândido Xavier, por exemplo, vamos dar o exemplo dele aqui, né? Como é que devia ser o perispírito do Chico, né? Que as pessoas comentam quando chegava, diz que era 8 metros de distância dele, eles já sentiam a expansão perispiritual do Chico. Isso eu estou comentando só para a gente ter uma noção dessa questão da evolução perispiritual, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que a gente está nesse processo evolutivo, e que o perispírito ele vai ter a densidade do tamanho da nossa evolução, né? Quanto mais evoluídos, menos denso, mais sutil, e mundos mais evoluídos também ele vai estar. E aí a gente pode se perguntar, mas como que isso se dá, né? Como é que vai ser essa composição? O perispírito ele é formado pela matéria do mundo onde aquele espírito vai habitar. Aquele espírito vai reencarnar. Da mesma forma que o corpo também é constituído da matéria desse mundo. Então, a gente tem um fluido do todo do universo, que é chamado fluido cósmico universal, e que ele vai se modificando a partir das necessidades. Então, para estar nesse mundo aqui, de expiações e provas, a gente precisou de um fluido alterado, que satisfizesse as nossas necessidades de um mundo de expiações e provas. A Terra já está mudando esse fluido dela. Por quê? Porque ela já está caminhando para um mundo de regeneração. A gente já está nesse processo há bastante tempo. Não começou agora e nem vai se dar daqui a pouco. Já estamos no processo. É preciso que nós estejamos nos modificando. Porque daqui a pouco o fluido que vai ser modificado para estar na Terra vai ser um fluido possível para um mundo de regeneração, não mais para um mundo de provas e expiações. Então, por isso que a gente tem que evoluir, porque o nosso perispírito ele vai ter a formação daquele mundo também, né? Então, ele vai pegar a matéria, vai pegar o fluido do universo, que vai ser transformado para aquela necessidade ali. E por isso que a gente precisa evoluir, a gente precisa fazer o bem, né? Então, assim, essa evolução, ela se dá com a reconexão com a gente mesmo. O que quer dizer isso? Eu preciso ser eu mesma, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, o outro que se vire? Não. Quem nós somos em essência? Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Então, a nossa essência é divina. A gente precisa se reconectar quando a gente fala se reconectar a nós, é com essa essência divina. A evolução vai se dar através disso. Reconectando com a gente mesmo, aprendendo a acalmar a nossa alma através da meditação e da reconexão com a natureza. Então, tem que fazer esse caminho aí que a gente está perdido nele. Aprender a meditar, a respirar, a sentir a natureza, né? Então, assim, e o esquecimento do passado, que ele trouxe um pouco aqui, né? Vou falar bem rápido,
é uma possibilidade da gente se reajustar pela vontade e o trabalho interno com a lei de Deus. Então, acho que essa coisa do esquecimento do passado já está bem entendida, né? Mesmo para quem não é espírita, esquecimento do passado é misericórdia de Deus agindo na nossa vida para a gente seguir daqui. É daqui para frente que a gente precisa seguir. E nós temos todos os recursos para seguirmos plenos daqui para frente. Ai, mas eu sofro tanto, eu faço tanto bem e sofro. Ó, vai daqui para frente. Vai com dor mesmo, com sofrimento, mas vai se reajustando, não faz mal, não. Não se acomoda, não pensa que veio aqui só a passeio, para curtir a vida. Segue em plenitude, se reconectando com a lei de Deus, que vai dar certo, né? Então, assim, eu acho que é isso. Falar de perispírito é tão interessante, né? Porque é o capítulo menor que tem, é o que mais a gente tem coisa para falar. Eu acho que a gente nem falou tudo que tinha que falar, não. Mas vamos ficar por aqui, que quando vai dar tempo de todo mundo pensar um pouquinho nesse mês, né? E aí, quando a gente voltar, a gente vai retomar, que ele vai continuar falando um pouco sobre isso também. Perfeito, Rosimar. Você mesmo falou que a gente ainda vai falar mais vezes ainda nesse livro ainda, né? Mais algum recado, não? Só dizer aqui, né, que os grupos de estudos, eles vão encerrar em julho, assim, vão parar no período do mês de julho, né, mas as atividades na nossa casa não param. Então, atendimento fraterno, se você precisar, passe, tudo está funcionando. A palestra de domingo funciona normalmente, todo domingo às 18 horas. O culto do Evangelho no Lar, todo sábado, 7h30 da manhã, tem uma sala que é aberta e a gente faz, né, o nosso culto em família. Então, se você quer uma companhia para fazer o culto, ou mora sozinha, ou está hospitalizado, ou temporariamente está impossibilitado de estar com alguém, participa com a gente. É uma família universal que a gente está construindo aí com muito carinho, né? E a gente faz o culto todo sábado, 7h30, de 7h30 até as 8h, né? Com essa família aí. As irradiações continuam, então, assim, você pode continuar participando das atividades da nossa casa, lembrando que a gente continua com a campanha do cobertor até o dia 12 de julho. E se você quiser participar, aquecer seu coração aí fazendo bem, vai ser muito bem-vindo. É isso aí. Então vamos encerrar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelas bênçãos, pela existência, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estudo. Agradecemos também o envolvimento espiritual àqueles que se encontram nos pontos de guerra do planeta, sabendo que já tem alguns que já estão resolvidos momentaneamente. Agradecemos também a Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente. Pedimos à Mãe Santíssima que abençoe os lares das pessoas que irão assistir esse estudo pelo nosso canal do YouTube. Que nós possamos estar juntos aqui na próxima quinta-feira, ou melhor, como já bem dito, no próximo dia 7 de agosto, quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.